É bem importante, né? A gente tá aqui. Ó, a Carol entrou também. E é isso. Então eu vou explicar, né? A minha missão aqui dentro dessa live é explicar um pouquinho pra vocês o porquê, né, de estar falando sobre a Lua, do quanto é importante, né, a gente falar sobre a Lua e do quanto a Lua nos influencia, né? É importante trazer assim que a Marjorie entrou também, bonitinha. E até antes de entrar aqui, né, eu queria trazer que a gente tem que focar naquilo que a gente quer mesmo fazer, né? Porque muitas coisas acontecem assim. E o porquê de eu trazer até esse tema numa live, né? Entrar numa live para trazer isso, porque eu tenho percebido na minha prática, na minha vivência mesmo, o quanto a Lua, né? O quanto a Lua ela rege as nossas emoções e o quanto ela nos influencia, assim. Então é muito importante a gente entender mais sobre ela e a gente tá aqui juntos tentando conciliar. E aí com isso também eu trouxe essas pessoas incríveis, né? A minha mãe tá aqui na minha primeira live. Eu arrastei ela pra cá, não teve jeito. Eu falei, mãe, vai lá comigo. Mãe é mãe. E aí ela super topou, né? E aí ela tá aqui, então eu fiz até esse desenhinho pra mostrar um pouquinho, não sei se dá pra ver direito, mas esse aqui é o Sol e essa aqui é as fases da Lua. E o quanto toda... Eu não sei se vocês sabem também, mas... Ah, sua amiga, Fabi. Ela entrou. E o sistema solar, né? Nosso sistema solar, que é onde a gente tá, ele comporta mais de 160 luas. Mas a planeta Terra é a única que tem só uma lua, né? Então é importante, assim, a gente é altamente influenciado por essa lua, a gente sabe que as marés são totalmente influenciadas por ela, né? Quando a lua tá cheia ou a lua tá nova é onde tem a maré alta. Então a gente é 70% água, então imagina o quanto as nossas águas internas também são influenciadas, né? Então eu tô muito feliz de estar compartilhando esses saberes com vocês. Eu não vou ficar me prolongando muito, porque se deixar eu fico falando muito só da Lua e a gente tem muito papo, porque eu trouxe essas pessoas queridas, né, de outras gerações aqui pra gente falar um pouquinho mais sobre isso. E então eu vou trazer aqui, eu não sei nem como é que faz isso, porque é a minha primeira live, mas eu vou chamar, como é que é isso aqui, né? Eu vou chamar aqui a Rita para aguardando. E aí a gente vai conversar um pouquinho mais. Se vocês souberem de mais gente para chamar, chama aí os amigos, as amigas, chama todo mundo. Pra gente estar aqui junto nessa noite tão especial. Tô aguardando a Rita. A minha mãe pode começar falando um pouquinho mais dela, eu acho, né? Fala um pouquinho mais de você. Não, fala o que você quer que eu fale, né? Eu acho que conta um pouquinho, assim, né? Conta quem você é hoje e qual é a sua profissão hoje, o quem você se tornou. Fala um pouquinho. Não tá indo a Rita, né? Só atualiza. Autoriza. Ah, autoriza. Eu nem sei como é que faz isso. Ah, e o Lucas entrou também, querido. Gratidão. Aê! Oiê! Demorou um pouquinho, mas fluiu. Deu certo. Estamos aqui. Boa noite. Boa noite. Boa Oi, noite. Tudo bem? Tudo jóia? Melhor agora. Com certeza. Ah, pior que ficou certinho. As mães de um lado e as filhas do outro. Ah, que beleza. Ai, gente, que gostoso. E a gente tava falando aqui, vocês estavam acompanhando aí? Como é que tava? Sim, estávamos. Eu acabei de chegar aqui em Santa Catarina. Faz acho que 10 minutos que 10 minutos que eu cheguei da BR. Nossa, chegou na hora. Caramba, chegou em cima da hora mesmo. Só para prestigiar a nossa live.
E aí, então, eu tava aqui falando, eu acho legal a gente se apresentar. Eu não vou me apresentar, porque eu acho que as pessoas aqui já me conhecem. Mas aí a mamãe falar um pouquinho, a Rita falar um pouco, o Fabi falar um pouquinho de quem vocês são. Só para as pessoas conhecerem um pouquinho mais. Quem começa? Você já era para você ter falado. Ai, meu nome é Edna. Eu sou a mãe da Letícia. Vim aqui meio que obrigada, né? Mentira, Brincadeira. Sim, mentira. Mãe, você vai participar? Eu falei, vou pensar então, você já tá na live, tá bom? É assim. Você já tá na live, vai participar e pronto. Mas eu falei, vamos lá, sua primeira live, também nunca fiz, tô participando, mas vai valer de experiência, né? Então vamos lá. Ela falou que era pra mim falar um pouco da minha infância, um pouco de hoje. Se for falar toda a vida, né? Vai ficar mais de uma hora. Vai a noite toda falando. A minha infância foi um pouco conturbada, não foi assim uma infância fácil, né? Não tive assim os amor de pai e mãe, não soube, né? O que era amor de pai e mãe. Então, e do decorrer de toda essa minha vida aí, sempre foi esse desafio, né? De ir lá se querendo o amor de pai e de mãe, assim, meio que mendigando. Foi a vida toda assim. Mas agora, essa quarentena no qual o pessoal, assim, de repente, tem muita gente, claro que quarentena estão, assim, não tá aceitando muito bem essa quarentena, né? Mas, assim, pra mim e pra Lê também, foi um divisor de... Foi uma mudança, né? assim, né? A gente se abriu pra mudar, assim. Foi né? divisor de águas mesmo assim, que a gente se conectou, a gente se reconheceu, a gente também, até nas duas mesmo assim, eu acho que devido até por eu não ter sido tão amada pelo meu pai e pela minha mãe, eu não soube demonstrar esse amor para ela também, né? A gente não conseguia, assim, né? A gente queria, a gente sabia disso, o quanto a gente se amava, porque mãe e filha, mas a gente sempre teve essa coisa, assim, como que eu falo eu te amo, mas peraí, sabe? Umas coisas. Tinha um assim. bloqueio, na verdade, né? Eu sempre amei ela, minha filha. Assim, eu defendia ela, era o meu amor, mas eu não conseguia demonstrar. Eu queria demonstrar mais pra ela, mas tinha um bloqueio que eu não sabia explicar o que era. E ela, coitada, sofria de um lado e eu do outro. Uma sofrendo por um lado e ela sofria do outro, porque ela queria aquela minha atenção também, né? Eu demonstrava a minha atenção, assim, o meu amor, na verdade, por atitudes em questão de não deixar faltar nada, correr atrás das coisas para ela, mas o que ela queria não era isso, né? Ela queria, às vezes, era um abraço de 5 minutos, que ela falava que o meu abraço era de segundos. Ela falava, não dá nem 5 segundos um abraço da minha mãe. Eu não conseguia. A gente não conectava, eu não falava pra ela que eu amo, mas o amor tava lá. Era sempre foi muito forte. E mas aí foi agora, assim, né? Foi há pouco tempo, né? Depois, foi da desde quarentena quando começou pra cá. a quarentena que a gente começou a se transformar, assim, mudanças internas e externas começaram a acontecer nitidamente, assim, a gente ficou muito... E foi uma transformação incrível agora dessa quarentena, que parece que, assim, deu um download na minha cabeça, assim, e eu resolvi, assim, buscar ajuda mesmo. Ela falava que ela procurava ajuda, né, entre ela, mas ela não falava nada pra mim. Mas, assim, de repente deu um download e me vou buscar ajuda. E eu comecei a me enfiar, assim, em vídeos na internet, procurando autoajuda mesmo. Aí encontrei alguns que vieram me ajudar mesmo, que eu até falo, assim, que foram anjos, né? Até foi uma questão muito forte essa dessa conexão que a gente fez com vocês, porque você é consteladora, né? E depois você vai falar mais sobre isso. Mas a minha mãe, ela fez uma constelação antes e foi onde começou essas transformações acontecerem, assim, né? Então, nossa, assim... E aí a gente deixa ela falar um pouquinho, né? A constelação realmente ajudou muito, né? Me abriu, assim, abriu um leque de coisas, assim. Fez um download enorme, assim. Falo assim que foram vários downloads um atrás do outro. E assim, eu consegui chegar pra ela, demonstrar o meu amor por ela. Me mudou completamente essa quarentena. Eu sou outra pessoa. E eu acho que antes, assim, eu era bem negativa também, assim, sabe? Acontecia alguma coisa, eu já ficava me culpando. E então, aí a gente vê que vem dessa infância e de tudo isso, né?
E aí a gente vai deixar elas falar um pouquinho para vocês se apresentarem também. Porque você viu que a gente gosta de falar um pouco, né? Mas eu não queria falar, né? Daí eles param a falar e não param mais. Isso que eu falei, era melhor eu não falar. Falem aí um pouco, pra gente conhecer um pouco mais de vocês. Essa experiência já de cara, tá muito gostoso. A gente acho que depois vai repetir isso. A gente pode colocar lá no YouTube isso também, porque eu acho que essa troca que vai ser quase que um bate-papo vai trazer alívio para muita mãe e para muita filha. Muito, nossa! Você, Edna, já começou dizendo, né, o quanto você amava, mas o quanto você não conseguia demonstrar o amor. E muitos filhos acham que a mãe não tem esse amor, que a mãe não está vendo ele, mas a mãe está impedida por algo muito desafiante da infância dela. Então, muitas vezes aquilo que eu não recebi, eu preciso muito de exercício íntimo para conseguir passar, né? Então, a minha infância, a minha infância tem história. A minha também tem, eu só resumi assim um pouquinho. Eu acho que essas mães que tiveram essas infâncias desafiantes, elas têm um diamante bruto dentro delas, que vai ser revelado a qualquer momento. Porque como a gente conheceu muita dor na relação com os pais, em algum momento, o próprio movimento da vida vai fazer você trazer tudo isso para fora, seja na quarentena, seja em alguma crise, né? Eu nasci na minha família biológica, na minha família biológica eu tenho mais 4 irmãos, e depois dos 5 anos eu fui dada em adoção, aos 5 anos. E eu não pude nem me despedir da minha mãe. Eu simplesmente, alguém passou lá, minha mãe adotiva, linda, maravilhosa, uma mulher incrível. No entanto, ali dava início a um trauma de vida, assim, que eu demorei mais de 40 anos para começar a olhar e realmente resolver, né? Acho que só também quando você viu esse reflexo em mim, né? O problema, a questão comigo, assim, né, de a gente brigar muito, assim, eu sou uma criança muito difícil, assim, ela foi procurar ajuda, tipo, não, então eu vou fazer um com a minha filha. E aí a gente começou, né, o processo. Isso já fazem 12 anos, né? Ela tinha 7, 8 anos. E imagina, eu brigando com uma criança de 7 anos. Quem é que será que tem razão nisso, né? A gente tem um de 7 aqui, né? E aí, quando eu cheguei... Não, a primeira experiência impressionante que eu tive quando eu fui buscar ajuda a respeito de quando eu tive ela, porque assim, né? Enquanto você está sozinho e depois você se casa, ainda é um universo de adultos e alguém está contribuindo com alguém, alguém está sendo colo de alguém. Quando chega uma criança, ela que é o colo, ela é a pequena, ela precisa ser olhada. Eu não entendia isso, né? Não entendia. Foi um processo muito dolorido, assim, porque eu passei por esse processo, né? Minha mãe separou do meu pai quando eu tinha 5 anos. E aí, pra mim, foi um super processo, porque eu falei, nossa, e agora? Meu pai era, né, tudo, minha família e tal. Aí depois, passou um tempinho, minha mãe levou um tempo pra se relacionar com outra pessoa, mas chegou outra pessoa. Aí a criança fica como? Meu Deus, né? E agora? Onde eu vou me encaixar nisso? E é um processo mesmo, é bem desafiador, assim. Mas a minha primeira experiência foi quando eu fui procurar uma psicóloga pela primeira vez, com 30 e poucos anos, né? Porque então, hoje é tão difundido, eu mesmo trabalho com terapia o dia inteiro, eu acho um caminho de autoconhecimento incrível, seja a ferramenta que você adotar, é uma ferramenta que vai te trazer muito auxílio. Verdade. Mas só, a gente vem de uma época que, como assim vai procurar psicólogo? Tá com problema? Tá louca? Tá louca? Tá louca, vai procurar psicólogo porque tá louca, né? Foi, né? Imagina, caro, enfim, era um conceito anterior, hoje bem mais atenuado. E aí, quando eu falei para a psicóloga de uma criança de 1 ano e meio que eu tinha, né, teimosa, desafiante,
E tudo não, é não para entrar no banho, é não para sair no banho. Só queria ir contra o sistema, já. Eu te entendo. Essa mãe, assim, inflexível, né? Aí eu fui na psicóloga, contei para ela, ela disse assim, bem tranquila. A sua filha diz os nãos que você não pode dizer na sua vida. Exato. Eu fiquei muito... Nossa! Ela falou tudo, né? Exatamente. Uma coisa que eu fiquei pensando de quando vocês falaram, né? Dessa questão de amava, mas demonstrava de uma forma que tu não entendia como amor, né? Eu recentemente li um livro que é muito interessante, que não é sobre relação de mãe e filha, mas eu acho que se encaixa para todas as relações, que chama 5 Linguagens do Amor. E aí ele usa como na linguagem do casamento, assim, mas se encaixa assim, em todas as relações. Que é, basicamente, a gente tem 5 linguagens de amar, de demonstrar o nosso amor. Então, por exemplo, às vezes a linguagem de uma pessoa pode ser palavras de afirmação. Então, quando alguém afirma as coisas para ela, ela se sente amada. Só que aí, por exemplo, eu entendo que amor são palavras de afirmação. Só que a Lê entende que o amor é o toque. Então, eu fico afirmando isso para ela e ela não se sente amada e eu tô amando, né? Então, é algo assim que eu li assim recentemente que tá sendo muito aberta, assim. E é muito legal você falar disso também, porque foi hoje, assim. Hoje foram vários insights que vieram, assim, antes dessa live, porque aconteceu, assim, às vezes a gente se estranha ainda, né? Claro, viver com outra pessoa é um desafio, né? E aí eu sempre tô nesse questionamento, sabe? Aonde tá o meu erro? O que eu posso aprender? O que ela tá tentando me passar? Aí, hoje, eu parei assim, eu acho que eu nunca parei pra real sentar e observar o que minha mãe tá tentando me ensinar. E aí eu sentei lá em cima, assim, ela nem sabe disso, ela tá sabendo agora. Eu sentei lá em cima com meu caderninho, assim, de anotação e eu gosto de escrever e fazer pergunta, e aí eu vou fazendo as perguntas pra mim dentro desse caderno. Aí eu fui fazendo as perguntas e foi clareando, sabe? E aí eu comecei a chorar porque eu entendi que quando a minha mãe vira assim e fala, tipo, ai, Letícia, não é desse jeito. Ela tá querendo que eu entenda o quê? Que esse é o meu jeito, sabe? Esse é o meu jeito de entender as coisas também. Ela tem o jeito dela e eu preciso respeitar ela, né? Eu preciso respeitar o jeito dela. E aí, quando eu respeito ela, ela me respeita. Porque isso é uma troca, né? E aí eu falei, gente, olha só, uma coisa tão simples, né? Mas que a gente às vezes precisa parar, sentar e realmente olhar para isso, né? Porque a gente não tem costume, às vezes, de parar, sentar e olhar. A gente só vai deixando as coisas passar, né? Nossa, foi incrível, assim, tipo, entender uma coisa muito simples, que ela só tá tentando me mostrar isso, que o respeito, ele tá aqui, que a gente precisa dar o respeito para ele chegar para você, né? Nossa, e é incrível, assim. Perfeito, perfeito. É o caminho do autoconhecimento e do retomar o amor. Quando eu trabalho, eu sempre digo assim, tudo aqui se trata do amor. Sempre, os relacionamentos sempre vão estar olhando para o amor. A raiva é um amor não reconhecido, a injustiça é um amor cobrado, enfim. Mas antes que vocês falem da infância de vocês, que eu estou curiosa, né? Em relação ao amor à mãe, né? Esse desafio, muitas vezes, que é o relacionamento. Então, depois da minha primeira experiência com a psicóloga, que ela disse, a sua filha fala todos os nãos que você não pode dizer, uau! Né? Aí, por alguns anos, eu passei por uma depressão, assim, meio complicada, não estava nada bem. E quando você chega no momento da sua vida que você olha ao seu redor e nada mais te motiva, nem um filho, nem um casamento... Já fiquei assim também. O sinal está todo vermelho. O sinal todo vermelho. Já fiquei assim não faz tanto tempo. Já me senti exatamente assim. E o legal é que quando você percebe que o sinal bateu no teto a situação, tem sempre um anjo que vai chegar. Exatamente. E numa semana que a gente morava em Botucatu, para facilitar, a gente morava no meio do mato, vivia sozinho. Ou seja, os seus fantasmas aparecem muito
mais, né, naquele lugar bucólico de vacas, de grama, né? E aí, muito mal. E aí uma amiga nossa em comum, que já faleceu, infelizmente, mas muito querida, ela disse assim, esse final de semana vai ter um negócio que chama mesmo, como é que é? Constelação familiar. Eu tô morrendo de medo, eu não vou. Mas vai lá, vê se ajuda. Morrendo de medo, foi ótimo. Morrendo de medo. E ela demorou alguns anos para ir. Aí eu falei assim, nossa, que nome lindo, constelação familiar. Você entendeu o que era, né? Exatamente. Imagine o posicionamento das estrelas para formar, né? Eu falei, e assim, quando você está no deserto da alma, qualquer pouquinho de água, você vai atrás. Então, Exatamente. Isso tudo para dizer que até os meus 35 anos, eu nunca olhei para minha mãe biológica com o devido olhar, com o olhar no lugar certo. Eu fiquei impressionada de reconhecer naquela constelação que eu participei que eu sequer tinha ela na minha mente ou na minha memória. Então, quando eu novamente, né, falei para a terapeuta, que tem uma filha que é um problema. As filhas são sempre os problemas. A gente acha sempre que o outro é o problema, né? Esse é o problema. A gente acha sempre que o outro é o problema. Mas né? o outro está sendo filho, né? O outro É sempre o outro. Tá apontando, né? Você. E não A gente pode olhar pra gente, né? O problema começa com a gente. Se eu nunca nem tinha olhado com um olhar claro para minha mãe biológica, um olhar limpo de qualquer preconceito, julgamento por ela, quando eu falei para a terapeuta que meu problema estava aqui, ela disse assim, né, a consteladora, uma senhora japonesa, assim, outro anjo, foi perfeito. Ela olhou assim para mim e disse, a sua filha tem quantos anos? Eu falei, 17. É tudo isso pro trabalho, é verdade. Aí ela falou assim, como que é a sua relação com a sua mãe? Vamos conversar sobre isso? Eu quis jogar uma pedrinha que estava na minha frente na cabeça dela. Dá licença, dá atenção pra mim, não pra ela. O problema é ela, não é minha mãe. Aí eu falei assim, tudo bem, entre eu e minha mãe, olhando para minha mãe adotiva, né? E ela falou assim, como foi seu nascimento? Como que você nasceu? O que aconteceu ali? Eu falei, aí eu me vi obrigada, né? Porque afinal eu estava numa terapia séria. E aí eu disse sobre isso. Eu fui adotada. Aí ela falou assim, então a gente já sabe o que a gente vai fazer. A gente vai olhar para sua mãe adotiva. Eu não queria catar uma pedra, eu queria catar um cimento. Tava tudo errado. Essa mulher tá louca, né? Tá louca. Você vê, onde eu estava com 33, 35 anos e onde eu estou hoje com 48. Ou seja, passa o tempo que leva, é um caminho abençoado você voltar para os seus pais. Não com aquele amor que só teve dor, onde você tem uma lembrança de dor, mas para ressignificar tudo isso, né? E aí, quando eu finalmente olhei para ela na constelação, meu Deus, veio tudo. Raiva, medo, angústia. E nas constelações é tão interessante, porque deixa a mãe bem longe. Não é para colocar a mãezinha assim, não. Deixa a mãe lá, ó. Para você fazer o quê? De volta, metafórico, né? Então, e é engraçado isso também você falando, porque eu, assim, antes de tudo isso, assim, eu sempre tive uma vontade dentro de mim de saber qual era o meu propósito. Eu coloquei isso na minha cabeça e falei, nossa, tem que saber qual que é o meu propósito aqui nessa vida e tal, não sei o quê. Aí fui atrás de astróloga, fui atrás disso, daquilo. Aí uma tal de uma astróloga maravilhosa, querida, ela virou e falou assim pra mim, ela falou assim, olha, a sua missão nessa vida, né, o seu propósito é honrar os seus pais. Porque honrando os seus pais, você vai honrar toda a sua geração.
E aí eu olhei pra ela e fiquei tipo, Ai, paguei querida, não, né? Não é isso. Tem aquilo, eu paguei pra ouvir isso. Ah, não. Falei, não é possível, não é, né? E aí depois eu fui tentando entender, assim, aí não é na hora. Pra mim não foi na hora que caiu essa ficha, sabe? Aí foi indo assim, eu falei, nossa, agora tudo faz sentido, né? Porque aí você enxerga que você... Eu vejo que hoje, assim, eu vim aqui, né? Eu estou aqui pra realmente enaltecer e honrar sendo quem eu sou. Sendo essa pessoa, eu mostrando quem eu sou, eu mostrando pro mundo quem eu sou, eu posso falar pra eles, ó, é possível, sabe? É possível fazer o que você quer fazer também, sabe? E aí foi assim, foi quando porque você acha, o meu sonho era ver essa daqui desperta, era ver essa daqui, né? O meu sonho. Só que eu vi, quando eu entendi que não era eu que ia fazer ela se transformar, era ela mesma. Era ela mesma. E aí, quando eu entendi isso, ela, tipo, as coisas aconteceram, assim, sabe? As coisas chegaram, porque eu soltei, né? Eu queria tanto, ai não, eu vou ajudar, e eu não conseguia ajudar. Eu não conseguia ajudar, porque ela precisava buscar isso, né? Ela precisava querer isso. E às vezes ela até queria. Só que eu ficava ali do lado, tipo, mãe, é isso? Mãe, o caminho é esse, mãe? Mãe? E aí ela nem parava pra pensar, tipo, qual será que é o caminho, né? O despertar vem de dentro da gente, né? É engraçado isso. Porque muitas vezes ela já chegou pra mim e falou, mãe, vê isso daqui. Nem bola eu dava. Mãe, não sei o quê. Aham. Tá. Ela mesmo estava como me imitando esses dias, a gente deu risada. Falou, ai mãe, eu ia falar alguma coisa pra você. Aham. Tá, entendi. Aí, saí andando. Aí daqui a pouco passar uns 3 dias. Mãe, tal coisa. Aham, tá bom, tá. Depois eu vejo. E assim ia. E aí eu daí partiu de mim mesmo. Aí até um dia eu fui falar pra ela, eu aprendi isso, agora eu tô mudando, eu tô assim. Ela veio e falou, aí ela falou, eu sabia, né? De tudo isso. Foi, por que não me falou? Aí ela ficou brava, ela falou, por que você não me falou isso? Eu falei, ué, mas por que você não me falou? Ela falou, o que adiantava falar pra você antes? Tudo que eu falava, você não dava bola? Tá. Com essa cara, assim, tá. Ela falou, não adiantava falar. É interessante falar sobre, tipo, como a gente se sentiu, né, nesse processo de tentar trazer essas coisas que a gente via, né, que já experienciava, porque eu vejo muita gente passando por isso e passando, sabe, gente que tá, tipo, despertando, que tá no seu processo e quer trazer, é normal, você quer trazer todo mundo junto. Opa, caiu. Só que realmente é um processo individual e eu já passei muita raiva, tipo, não só, tipo, aqui, assim, sabe, mas, tipo, com amigos, família, de tentar falar coisas que eu acreditava, que, tipo, gente, é isso. Nem muito bem, mas não é porque elas não querem, nem nada assim, é que eles não estão juntas, né? E, enfim, é como se eu estivesse falando uma outra língua também, eu acho, né? Exatamente. E é muito assim, esse processo que eu tô agora, de começar a me expor nas redes, a gente nesse caminho de despertar, a gente quer trazer todo mundo. A minha mãe fica tipo... Até eu fico nervosa hoje em dia. Eu falei assim, nossa, queria tanto que fulano lá, parente, não sei o que, abrisse a cabeça e não adianta. E eu fico ainda, né, dando uns toques, falando... Aí a pessoa faz o que eu fazia. A pessoa não dá bola. Ignora. Aí eu falei assim, olha, é só pra me sentir na pele como é que eu fazia pra ela. Né? Mas nem é isso, né? É o entender o momento, né? Cada momento, um tem o seu momento. Né? Quando for o momento de cada um, vai acontecer. Nossa, eu acho porque assim, eu sei que estou amando essa minha nova fase. Essa, eu não quero mais morrer, agora eu só quero viver. Porque até um tempo atrás eu não queria nem viver. Agora eu só quero viver, agora eu tô amando a minha nova fase. Outra coisa, outra pessoa. É como ela renasceu pro propósito de vida dela, assim, né? Tipo, antes a mamãe veio, né? Você pode falar melhor disso, mas ela saiu do emprego que ela gostava muito. E aí, fala aí, vai, eu vou ficar aqui falando, sendo que você tá do meu lado. Não, falar do emprego, que eu fiquei em casa. Que você pensou em depressão. Eu trabalhava fora, faz 5 anos que eu não estou mais trabalhando, mas eu sempre trabalhei. Desde menina, sempre trabalhei fora, sempre tive meu dinheiro, minha independência. Aí, há 5 anos atrás, quando teve uma época que foi bem assim, conturbador para o Brasil também, muita gente foi mandada embora e eu fui demitida também nessa época.
Aí eu sofri muito. Eu acho que esse sofrimento foi até agora, há pouco tempo atrás, quando eu me despertei, porque eu ficava me remoendo com aquilo, aquele sofrimento, que eu não tinha mais aquele dinheiro, que daí eu tinha que ficar em casa, dependendo do salário do meu marido. E eu cheguei a entrar numa depressão, mas eu não procurei, na época eu não procurei psicóloga, nada. Depois que já tinha passado tudo, porque eu fiz uma bariátrica também, aí eu comecei a engordar demais, já tinha um processo que estava engordando, aí comecei a engordar muito. E aí quando eu fui passar na psicóloga, que era a psicóloga da bariátrica, aí ela falou, como que você estava? Aí eu contei um pouquinho dela, falou assim, nossa, como que você saiu? Você estava em depressão. E ela nem sabia que estava em depressão. Eu contei os sintomas para ela, tudo, ela falou, você estava em depressão. Como você saiu? Aí, na época, eu comecei a fazer artesanato. Foi o que me deu assim, um start, sabe? Comecei a fazer artesanato, então eu ficava focadinha ali no artesanato. Me ajudou, não posso reclamar que me ajudou muito, porque eu não sei como seria de mim. E aí, agora faz um ano que eu fiz a bariátrica. E mesmo tendo feito e mesmo a bariátrica... eu achei que eu fazendo a bariátrica eu ia melhorar. Porque eu falei, se minha autoestima tá muito baixa, eu falei, eu vou fazer a bariátrica, vou rejuvenescer, vou melhorar. Que nada. E como a psicóloga falava assim, mas o problema não tá assim no seu corpo físico. Se você fez, ela falou, porque eu fui, a última consulta que eu passei com ela, eu até chorei. Chorei muito, muito, e ela falou assim, Edna, você fez a bariátrica pra quê? Eu falei, pra me sentir bonita. Ela falou, então. Não tava se sentindo. Aí ela falou assim, mas não era pra isso. Porque ela falou, você tinha que pensar em primeiro lugar na sua saúde. E você tinha que ter mudado a sua cabeça, e você não mudou a sua cabeça. Né? Aí eu chorei bastante, tanto que a consulta era 40 minutos, a gente ficou 1h30, né? E ela falou, não queria deixar você sair daqui ainda, porque você ainda não tá bem. Aí eu fingi que tava bem, falei, não quero atrasar mais sua consulta e saí. Ela tava nesse processo, assim, muito desafiante, no sentido de não via sentido, né? Não tinha sentido pra mim. Nada, né? Ficava me comparando também, porque o pessoal emagreceu bastante, porque eu não emagreci, porque eu não tava... Eu só achava defeito, em tudo, era tudo. Era ao meu redor, era em mim, era tudo, não tinha, tava tudo com problema. E aí, quando entrou a quarentena, e essa consulta com ela foi um pouco antes da quarentena. Tanto que ela tinha pedido pra mim, falou, quero que você volte o mês que vem. Já quero te ver, porque você não tá legal, o mês que vem eu quero te ver. E aí entrou a quarentena. E foi na quarentena que eu me despertei. E hoje em dia até eu tenho vontade de passar nela de novo. Vou passar assim, pra chegar lá já com o sorriso na orelha, porque ela já vai sentir a diferença. Porque assim, eu renasci das cinzas, agora eu tô me amando, tô me achando bonita. Eu sei que eu tô me amando, tô dando amor pra minha filha. É outra pessoa. E nesse processo de autoconhecimento, a gente foca muito nisso, né? E é por isso que a constelação, todo esse trabalho que eu faço com o Theta Healing, vamos se conhecer. Você quer despertar, você quer se amar, você quer amar o mundo? Se conheça, se ame primeiro, né? Não tem essa de como que eu vou amar o mundo, como que eu vou amar o outro, se eu não consigo me amar, gente. Então, o que eu descobri nesse tempo todo aí, nessa quarentena, é que eu falei assim, tudo inicia dentro de mim. Então, se eu não me amar, se eu não buscar o melhor em mim, não olhar pra dentro de mim, ao meu redor vai ser tudo ruim. Então, eu comecei a olhar pra mim, comecei a me amar, e foi as coisas assim, começou a coisa boa, começou a chegar, sabe? É outra coisa, vontade de viver. Outro dia, vai dar risada, mas outro dia eu saí de carro, fui no mercado. Ai... Minha mãe saiu. Eu tenho que contar porque... Gente. Olha pra você ver. Olha isso. A mulher antes saía do carro chorando, assim, né? E agora ela saiu de carro e ela... Vai, conta. Eu fui no mercado e eu tava tão bem, aquela vontade de viver, assim. Fui pro mercado, fui gritando no meio da rua lá, com o som bem alto, assim. Eu sou feliz! Eu sou feliz! Eu me amo! Como é bom ser feliz! Gente, é outra mulher, assim, eu juro pra vocês. Vocês estão vendo essa daqui rindo agora, mas não era. Olha lá, mulher empoderada, ninguém segura, gente. Não, aí foi muito gostoso fazer isso, sabe? Até eu falei, quem estiver vendo, paciência, cada um pensa o que quiser. O importante é que eu tô me sentindo assim, eu tenho que gritar que eu sou linda mesmo, que eu me amo, que eu sou feliz. E cheguei aqui até quando ela falou, mãe, nossa, eu dei risada. Eu falei, mãe, aí ela falou, nossa, é outra pessoa mesmo, né? Porque assim, ninguém me via nem sorrindo em casa mais. Não via, gente, não via. E ela é super alto astral, né? A gente falava tanto, eu vi o mapa astral dela, tem Sagitário lá. Aí eu falei, mãe, cadê seu sorriso, né? Aonde? Eu não sei. Aí ela, não sei,
não sei onde foi parar. E agora é isso, não para de sorrir. Veio aqui, ela tava com vergonha da live. Agora, se eu falar, mãe, vamos fazer uma live amanhã. Vamos. Não, você falou disso de, tipo, ter, né, sair pulando, sair... Uma coisa que a gente sempre fez, acho que foi muito uma coisa nossa, assim. A gente sempre gostou muito de música, muito de dançar, assim. E aí a gente sempre botava música, mesmo quando não tava bem. É que hoje em dia a gente não mora mais juntas, assim, né? Hoje a gente tá aqui juntas, mas minha mãe mora em São Paulo, eu moro aqui em Santa Catarina. E aí, até agora na quarentena, acho que a gente voltou a fazer isso. A gente pegava e falava, ai, vem cá, vamos dançar uma música. A gente botava uma música. E aí meu pai e meu irmão, assim, eles olhavam, eu ficava assim, o que vocês estão fazendo, sabe? E a gente nem aí, sabe? A gente tava dançando, assim. Eles são bem sérios, assim, os dois. Eles, tipo, olhavam, assim, né? Agora, assim, me veio uma coisa muito importante quando a sua mãe fala, quando a Edna fala, quando você fala, quando a Fabi disse, essa reconexão que nossas gerações estão experimentando, nós enquanto mães e vocês enquanto filhas, cura não só nós, mas cura todas as mulheres da nossa família que não puderam se realizar dessa forma, no relacionamento consigo e no relacionamento com os filhos. Então, eu acho assim, outro dia eu fiz uma reunião pelo Zoom eu tenho um grupo de meditação e o tema foi a procrastinação. Eu quis deixar uma coisa bem clara, bem bacana para o pessoal, que é o sentido de que a procrastinação faz parte da lei do processo. Então, às vezes, você diz, eu perdi tanto tempo, a minha filha já tem 20 anos, eu não cuidei dela na infância, ou seja lá, né? Ou eu não me amei, meu casamento foi péssimo. Então, em vez de a gente ficar olhando para tudo isso como algo perdido ou em vão, e nos colocarmos humildemente no sentido de que eu não sabia, eu estava no caminho de aprendizado. Então, essa procrastinação se torna algo que eu, na verdade, agradeço, porque eu estava no meu processo, né? E assim, outra coisa que eu compreendi nessa vida, né? É que, assim, tudo que me vem a partir do meu autoconhecimento é por acréscimo. É uma dádiva. Nada se perde. Não, e assim, tudo estava lá me aguardando o meu processo de mudança, um relacionamento mais estreito, um relacionamento mais saudável. Mas quando eu chego nesse lugar do relacionamento mais saudável, mais estreito, eu tenho que simplesmente receber como um presente. Não sair, talvez, naquele orgulho. Nossa, vocês duas, vocês ainda não arrumaram a relação de vocês. Nossa, gente, eu e ela aqui, a gente é amigas. É desrespeitoso. Então, assim, cada questão não resolvida, ela olha para um lugar importante que precisa ainda ser olhado. Sim. Então, não é só o relacionamento a gente checar, assim, isso tá legal, isso tá legal, isso tá legal. Porque às vezes checa tudo e, tipo, putz, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Não tô feliz. Eu acho assim, a comparação. Eu faço a escola Hellinger, né? Me formei agora. Só que a gente não pegou canudinho na mão por causa da quarentena, né? Mas, enfim... Uma coisa que a Sophie Hellinger notou, a esposa de Hellinger, que é fundadora da escola Hellinger, ela falou que a erva daninha dos relacionamentos, principalmente do relacionamento de mãe e filhos, é a comparação. Porque a criança, até os 5, 6 anos, geralmente, quando ela não foi para a escola ainda, quando ela não está naquele social expandido, ela está com o pai, com a mãe, com os irmãos, com os avós, está ali, né, no núcleo menor dela. Tudo para ela é natural e é como é. A mãe fala muito, o pai que fala pouco, é o ambiente orgânico dela. Ela está inserida naquilo naturalmente. No entanto, quando ela começa a ir para a escola, no ambiente social, fazer visita para a coleguinha, seja como for, ela começa a, então, mas olha como que a mãe dela é legal. Olha como que a mãe dela, olha o que o pai dela deu de presente. E aí ela aí a comparação. Então, e depois vocês podem ver que no relacionamento de homem e mulher também a comparação. Sim. Nossa, mas ele dá flores para ela toda semana, né?
Você fala disso da comparação, eu até lembrei de quando eu era criança, porque como a minha mãe não me dava carinho, quando eu ia para a escola, ouvia o pai ou a mãe lá na porta da escola para pegar alguma criança assim que eu via aquele carinho, aquele, sabe, aquele tratamento diferente que em casa eu não tinha. Eu sentia isso, falei assim, eu queria tanto que a minha mãe fosse assim, queria tanto que o meu pai fosse assim. Desde criança, né? Vinha isso. E outra coisa que veio aqui, quando a gente tá nesse processo, às vezes a gente usa, porque eu lembro que às vezes a minha mãe falava assim, não vai ficar brava, hein? Mas ela falava assim pra mim, eu falava, nossa mãe, eu queria um pouco mais de carinho, de atenção. Aí ela usava o argumento que ela conquistou, né? Que ela teve. Então ela virava pra mim e falava, você tá falando que eu não te dou carinho, mas a minha mãe não me dava carinho. Ou seja, hoje isso aqui já é muito. E aí, quando a gente precisa olhar para isso. Eu vou pro time da sua mãe agora pra gente fazer um ponto juntas. Vai! Quando eu olhava para os meus filhos e via a insatisfação deles, que eu imaginava que era uma insatisfação, a reclamação deles, o mimimi, né? Que a gente fala, olha lá, tá com mimimi. O que eu falo para eles? Eu não entendo vocês. Eu que vim de uma situação difícil. Eu não conheci meu pai, né? Mas é porque a gente ainda está olhando, a gente ainda está com a criança ferida muito exuberante, né? Isso. A criança está inflamada, ela está aqui em cima. Então, eu não consigo distinguir eu do outro, né? O outro também teria que estar ali por mim, por minha causa, né? Então a gente permanece, às vezes, até a vida adulta, muitas vezes, num comportamento infantil, de alguém que pede e espera, né? Por isso que isso é falta do olhar para a criança interior, né? Eu trago muito isso também nos atendimentos, do quanto a gente vê que a criança interior de todos nós precisa ser amada, né? E às vezes a gente esquece disso, porque se essa criança não foi amada ou sofreu algo, porque eu falo por mim, eu fui muito amada quando meu pai e minha mãe estavam juntos. Mas depois desse processo, foi como se realmente foi um baque, assim, né? E era uma criança de 5 anos. Então eu precisei olhar para isso e falar assim, caraca, olha a minha criança, ela sofreu. Então ainda dá tempo de me dar o amor que essa criança precisava, sabe? E é isso, é tudo isso que você falou mesmo, assim. Faz todo sentido. E a gente vai despertando e vai se conhecendo cada dia mais. E cada dia é uma coisa nova, né? Quando você acha que você já olhou aquilo, né? Tem que olhar bem. Agora que despertou, cada dia um download. Agora que despertou, cada dia um download. Ou senão, outro mesmo, né? Não falar, né? Até frases novas a gente vai incorporando. Porque diz antes que caia as fichas. Eu falei, aqui não tem caindo ficha, não, aqui é download, né? Ela tá tecnológica, ela tá. Moderninha. Ai, gente, é isso. E eu queria falar um pouquinho também sobre a intuição de mãe. Porque vocês são ótimas para isso, né? Como é que é essa intuição de mãe? Falem um pouquinho. Eu avisei. Eu sabia. Até que agora, por enquanto, eu não tenho falado tanto, mas já falei bastante pra Letícia. Aí ela, ai mãe, quando você tava, eu falei, aí eu só virar, então, né? Eu tinha falado, eu te avisei. Praticamente fazer tudo que eu falava pra ela. Mas como é que é esse sentir pra vocês? Como é que é essa? Que eu nunca te ouvi falando muito, assim. E quando você falava, eu normalmente escutava, eu acho, assim. Pelo menos, não quando criança, né? Porque vocês já perceberam que eu era uma criança um pouco rebelde. Mas também fui uma adolescente rebelde. Mas... É uma adulta rebelde. Eu sou uma adulta rebelde. Que ótimo. Rebelde com causa hoje em dia. Mas eu, sei lá, eu sempre dei bastante valorização, eu acho, pra opinião, né? E eu escutava. E quando não, também, né? Daí eu reconhecia, falando, putz, realmente. Bom, eu acho que a intuição, na verdade, assim, nós temos a intuição, mas muitas vezes ela se expressa como uma intenção, como uma boa intenção. A boa intenção da mãe, para que não se machuque, para que não sofra, para que não aconteça nada. E com o tempo,
com todos esses, com essas dinâmicas terapêuticas, eu consegui, digamos assim, limpar minha intuição um pouco mais, né? Uhum. Saber se o que você está expressando está no sentido de uma dor interna, de uma experiência interna, de um trauma seu, de projeção. Nós, para projetarmos em cima de um filho, medo, angústia... É o corpo de dor, né? Corpo de dor, exato. Muitas vezes, aquilo que eu estou falando e avisando e dizendo que eu sei que é o certo ou errado, na verdade, é a projeção do meu corpo de dor. Que gracinha! O intruso. O intruso. Oh, beleza! Então, eu acredito, quando eu penso nos meus filhos e tenho alguma, vamos dizer assim, algum pressentimento, primeiro eu paro para meditar se não é, na verdade, alguma projeção minha de algum trauma meu. Nossa, porque quando eu namorava aconteceu isso. Nossa, vai acontecer com a Fabiana, né? Então, eu acho que é separar a boa intenção que todas as mães temos, a projeção de nossas dores, né? E também a expectativa. Então, assim, nossa, se ela não terminar os estudos, o que vai ser da vida dela? Expectativa. Então, e aí, sim, quem sabe essa minha intuição fica realmente essa intuição que traga algum conteúdo para a pessoa, né? Mas é um exercício. E eu acho que algo muito legal, assim, né, que você fez sempre comigo, foi, tipo, me deixar descobrir pelas minhas experiências, sabe? Não ficar, tipo, porque eu fiz isso e aconteceu aquilo, a mesma coisa, exatamente o que você estava falando, assim. E eu acho que, tipo, eu sempre vou buscar, assim, a opinião da minha mãe, assim, sabe? Sempre vou perguntar pra ela, tipo, falar, às vezes só desabafar, assim, também. E aí é meio que como se esse insight que ela teve, ela falou, não vou falar nada, eu tivesse, sabe, falasse, tipo, como é que... O Bert Hellinger fala muito disso, que é esse amor silencioso, né? Que você pensa uma coisa e fala, eu preciso... Tipo, aquilo aconteceu, eu preciso falar. E aí, tipo, você não fala. Aí ele fala que a outra pessoa sente isso. Melhor do que você ter falado, porque é melhor. Você sente amorosamente. Nossa, isso é muito bom para ela. Mas você... da vibração mesmo, né? É o falar sentimental, assim. E aí, tipo, eu tomei esse insight que ela teve e ela não falou nada. E aí, às vezes, talvez no dia seguinte eu vai falar, mãe, então o que você acha sobre aquilo? Sei lá, me dá um conselho, me dá uma opinião. Mas daí é eu indo pra ela, não ela, tipo... Isso é um bom exercício entre pais e filhos. Porque senão, às vezes, qualquer bom conselho não é tomado como um conselho, é tomado como uma crítica, uma reprovação. Eu entendia isso. Ela sempre entendia assim, como crítica. Sempre. Ela até hoje ela fala, mas não vai ficar chateada, hein? Aí eu, tipo, mãe, pode falar. Mas é porque antes eu tinha esses processos. E eu era essa menina rebelde que falava assim, eu vou. E aí, só que eu sabia que ela ia ficar brava. Aí, o que eu fazia? Inventava história. Falava, tipo, mãe, eu vou ali na padaria comprar pão. E aí eu não ia comprar o pão na padaria. Vamos abafar esse caso aí. Mas assim, ela não aceitava não. Tem coisas que eu falava pra ela, eu lembro até uma época que ela tava fazendo um acompanhamento com psicóloga. Aí eu falava aqui as coisas pra ela, né? Ouvia por um ouvido e soltava pelo outro. Daí ia lá, passava a psicóloga, voltava pra casa. Mãe, a psicóloga falou isso, isso e isso. E é a mesma coisa que eu só olhava assim e falei, nossa, igualzinho eu te falei. Só que ela não dava bola pro que eu falava. Ela ouvia o que a psicóloga falou. Mas o que eu falava que era idêntico, era igualzinho, não tinha mudado nem a vírgula. Eu falei, que bom, ainda bem que você ouviu a psicóloga. Mas é porque em algum momento eu entendi dentro de mim que aquilo não era. Eu falei assim, não, o que minha mãe fala não tá certo. É crítica. Pronto, leva pro lado da crítica. E aí eu mesma me bloqueei e falei, não, muito importante. O exercício de terceirizar o conselho. Porque às vezes é melhor pagar um terapeuta, um psicólogo, um profissional para chegar o seu filho por um outro caminho, aonde você, pela sua experiência, você reconhece que seria o ideal. Então, muitas vezes eu me vi completamente impotente de dar
um conselho, E aí, esse conselho veio pela avó, pela professora, ou por uma experiência ruim. Olha lá, olha lá. Né? Pois é, eu Então, sei bem como o que a Juliana aqui escreveu foi exatamente o que eu acabei fazendo com a Lê também. soltar, né? Soltei também. Falei, entrego na mão de Deus e seja o que for. Né? Porque Foi daí soltar mesmo. soltei. Parei. Eu falei assim, até tinha as minhas intuições e tudo, mas eu falei, deixa ela se virar, deixa ver o que acontece. Ela vai ter que viver, né? Vai ter que viver. Infelizmente, se acontecer algo que, assim, o termo quebra a cara, tem que deixar acontecer. Não, eu fiz até um post, Eu né? fiz isso. Porque... Falei, deixa acontecer, porque aí vai ter o download dela. Porque se eu falar, não vai adiantar. Chegou uma hora que eu fiz igual a Juliana, soltei. E aí voltou outra pessoa. Nossa, minha mãe hoje até, sei lá, ela pensou, quem é essa mulher? Porque foram vários processos, né? A gente tá passando por processos o tempo todo. E eu já, nossa, eu fiz até um post falando disso, né? O quanto eu precisei, eu era tipo que, não vou ouvir minha mãe, então eu vou lá. Aí eu ia lá e quebrava a cara, porque a maioria das vezes eu quebrava a cara. E aí eu não ouvia, né? Mas por causa disso, porque eu adquiri pra mim que eu tinha que viver, eu pegar as minhas experiências, e foi muito bom, foi importante na minha vida, né? Hoje eu sou quem eu sou por isso, com certeza, né? Mas tem o caminho do amor também, né? A gente pode não precisar quebrar a cara tantas vezes, né? Mas é isso, assim. Mas agora se tornou essa menina especial, minha filha, o amor da minha vida. Graças a tudo isso, nos superamos. Essa semana, meninas, eu recebi uma mãe e o filho. Na verdade, só a mãe havia marcado. E aí, quando eu fui ver para pedir para entrar para a sala, estava a mãe e um rapaz. E aí isso já é como é que fala? Jogo de como é que é? Né? Ela marca e ela vem com o filho. Vamos ver. Eu aqui rapidinha fiz as minhas sinapses para não deixar ninguém. Saia justo. Então eu falei assim. Então, o seu, eu quis entender por que o rapaz estava junto com ela, né? Talvez fosse porque fosse esperá-la, né? Eu quis sondar. Não, eu trouxe ele porque se trata dele o problema. Eu olhei para ele, né? E qual que foi a minha reação? Colocar o astral do menino lá em cima já, né? Eu falei, deve ser pela sua beleza. Homens bonitos assim dão trabalho, né? Por quê? Porque a preocupação da mãe era um amor assim que você enxergava nos olhos dela. Mas o rapaz não estava tomando isso como um amor, estava tomando isso como uma obrigação, exposição, estava se sentindo exposto ali. Tanto é que ele estava com o capuz. Nossa, nem queria nada. Ele estava assim. Ai, não queria. A mãe não consegue fazer essa leitura porque ela está olhando para outro lugar, ela quer resolver para o filho, ou ela quer que imediatamente aquilo saia da vida do filho, né? Aí eu disse assim, eu vou quebrar seu galho hoje. Eu falei a linguagem dele porque eu era alguém que estava de fora e conseguia observar. A mãe, às vezes, não consegue. Sim. E aí, para ele, eu vou quebrar teu galho hoje, eu vou tirar o suco da sua mãe, né? E aí entramos nós duas e realmente tudo pôde ser olhado a partir dela, da mãe. Não. Mas a gente só conhece isso quando a gente se propõe a esse autoconhecimento. Exatamente. E depois eles. Não, em tudo na vida. Isso sair do papel da vítima, né? Sair do papel da vítima, não tem mais vítima, gente. A gente precisa olhar, vamos olhar, então, encarar e falar, não, peraí, é tudo É tudo com a gente mesmo. Exatamente. E essa terapêutica com essa mãe correu, né? Como deveria correr ali e tal. Depois nós saímos e foi tão interessante que eu disse para ele, aí, livrei tua cara hoje, né? Peguei sua mãe de jeito para manter aquele astral do começo, né? Exatamente. E apesar de nós estarmos usando máscara, tudo, ele veio e me deu um abraço.
Nossa, Porque, assim, eu só quero ser reconhecido. Eu só quero que alguém me veja. Então, por isso a terceirização eu recomendo. Porque a mãe ela tá no olho do furacão e ela não consegue dissociar o filho como indivíduo. Ela quer dizer, bem, eu sei o que tem que fazer, a gente vai resolver juntos. E depositar a expectativa, né? A tal da expectativa, né? Eu imagino que para vocês, mães, deve ser muita expectativa. Tipo, meu filho, eu gerei, vai ser um doutor. Ai, vai ser advogado. Ai, vai ser não sei o quê. E aí coloca toda essa expectativa na criança e a criança vira e fala, ah, eu vou ser artista. Ah, eu vou fazer teatro. Eu vou pintar quadros. São várias coisas, né? Ela falou isso, eu lembrei até do cabelo. No dia que ela apareceu com o cabelo cortado. Nossa, acabou. Ela comigo. chorou. Ela Eu contou chorei. com as amigas, ligando assim. Gente, vocês não sabem, a minha filha, ela cortou o cabelo. Ai, eu chorei. Nossa. Eu falei, se minha filha tá crescendo. A expectativa, né? A gente, nossa. Ela tem a opinião dela, não tem mais o que fazer. Eu acho, mulheres, né? Agora somos mulheres aqui, né? Que é parte da vida esse exercício, que sempre vai ter algo ainda da nossa infância, dos nossos relacionamentos anteriores, dos nossos relacionamentos de casal, nosso relacionamento entre irmãos, né? Que vai projetar neles, né, essa relação. Mas, por outro lado, é saudável a atrito. Dizer assim, família margarina, pelo amor de Deus, quem aguenta? Porque também se você não se compreende, né? Tipo, o que você está sentindo, você nunca resolve aquilo, né? Você fica sempre naquela educação, assim, né? Tá tudo bem, não me entendeu. Pelas constelações, a gente observa que é mais trabalhoso e mais difícil de acessar os emaranhados de uma família solene, de uma família séria, aquela família italiana que já chega na mesa, colocando, ela é mais acessível, ela exubera melhor. Dá licencinha um pouco, gente. Isso. Vai lá. Vai, ué. Oh, meu Deus. Ele tem 7 anos. É dessa criança que nós estávamos falando agora há pouco. E até eu perdi o foco aqui, mas falando disso do Theta Healing, por exemplo, esse negócio dos 7 anos, a criança, né, ela gera tudo isso do 0 aos 7 anos. Ela tá, tipo, vendo tudo, né? Ela tá absorvendo tudo. Do 0 aos 7 anos ela vai construir quem ela é mesmo. Ela vai pegar as coisas e falar, nossa, então eu sou isso. É uma fase, assim, muito forte, né, na vida da criança. De todos nós. E como é que a gente tá de tempo? Ele acaba numa hora? Então, eu não sei, eu nunca fiz isso, sabe? Mas eu acho que daqui a pouco encerra, né, gente? Já pode encerrar. Acho que até a gente já pode encerrar. Considerações finais. Considerações finais. Conclusões. Conclusão que foi o despertar, foi a coisa mais maravilhosa que poderia ter acontecido. Me conhecendo cada dia, melhorando os meus defeitos, né? Agora eu tô com um olhar melhor, assim, em questão de... 28 segundos restantes. Então... E só aproveitando rapidinho, eu queria muito agradecer todo mundo que estava aqui, né, que veio aqui. E agradecer muito vocês também por estarem aqui. Nós escolhemos estar aqui, então é uma honra terem vocês aqui, gratidão. Obrigada. E que venham mais lives e que venham mais